O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Liturgia da Igreja nos pede para olharmos o sacramento da Eucaristia como o dom precioso de Deus. Nos pede para olhar o sacerdócio como um grande presente de Deus. E nos pede para vermos com carinho o mandamento do amor, a exortação de conversão deixada por Jesus. Primeiro, a Eucaristia, dom de Deus. A Eucaristia que é tão católica, tão própria dos católicos, que celebram ininterruptamente há 2000 anos a Eucaristia, cumprindo o mandato de nosso Senhor. A Eucaristia, meus irmãos, não é uma invenção da Igreja. A Igreja não inventou. A Eucaristia não vai nascer depois na Igreja, não. A Eucaristia nasce com a Igreja. A Eucaristia é católica. Nenhuma denominação cristã, sem ser a Igreja de Cristo, para nós católica, tem a Eucaristia. Só nós celebramos, cumprimos, fazemos o que Jesus nos mandou. A Eucaristia que deve ser celebrada, que deve ser adorada, que deve ser comida. Deus não se fez de rogado em morrer na cruz, mas quis se fazer presença real num pedaço de pão. A Eucaristia é a presença real de Jesus. Vocês meninos, quando servem a Eucaristia, servem ao próprio Senhor. Vocês adultos, quando saem de casa para oferecer o sacrifício, oferecem o próprio Senhor. A Eucaristia é a grande preciosidade da fé da Igreja. Por isso que a Eucaristia está no centro do altar. Por isso que o sacrário deveria sempre estar no meio da Igreja. Ele é o centro da nossa fé. É a Eucaristia, a presença real de nosso Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que nós católicos a Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser bem compreendida. O mundo não conhece mais a Eucaristia. Digo mais a vocês, como dizia há poucos minutos na Igreja do Sagrado Coração, no Riachinho, que não só o mundo não conhece a Eucaristia, mas muitos de vocês, dentro da própria Igreja, muitos católicos, não têm clareza a respeito da Eucaristia. A Eucaristia é corpo de Cristo. Não é o corpo humano, suado, empoeirado,
de Jesus que passou nesse mundo, não. A Eucaristia é o corpo glorioso do Senhor, que se faz presente nos altares e tem como objetivo nos fortalecer. Eu fico a observar quantas pessoas dentro da igreja não entendem o mistério que a igreja celebra. Preciosidade de Deus, preciosidade dos céus. As pessoas não compreendem o mistério de amor que nós celebramos, que toda a nossa fé deve ser eucarística. Nós temos pessoas que dizem que acreditam em Deus, dizem que têm fé lá fora, e muitos pensam que acreditar em Deus é ter fé. Não é não, viu? Até o demônio acredita em Deus, mas não tem fé em Deus. Ter fé em Deus quer dizer ter fé, levar a sério tudo o que Jesus deixou. Olha, minha gente, nós vivemos em um momento da história que as pessoas não querem respeitar nada, nem a Eucaristia. Quantas pessoas comungam indignamente o corpo de nosso Senhor? Quantas pessoas não compreendem a fé da igreja? Quantas pessoas não entendem o mistério que nós celebramos? Nós não estamos aqui fazendo de contas. Não é uma refeição, porque seria, me desculpem a expressão, uma refeição muito chucra, um pedacinho de pão seco. Não. O que nós fazemos aqui é de verdade uma refeição espiritual que alimenta a nossa alma. Por isso, comunhão. Minha gente, o que é comunhão? Por que a gente chama a Eucaristia de comunhão? Porque o nosso modo de proceder tem que estar em harmonia com aquilo que ele ensinou. Tem que estar em harmonia com o ensinamento que ele deixou. Se não está em harmonia o modo que eu vivo, eu não posso comungar. Se eu não compreendo que eu tenho uma obrigação de estar na igreja todo domingo, se eu faltei por preguiça, se eu faltei porque troquei a casa de Deus por qualquer outra coisa, eu não posso me ofertar na fila da comunhão e comungar como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes a gente vê pessoas passando domingos e domingos sem vir à igreja e depois em comungar. Está errado. A Eucaristia é alimento semanal. Outros tantos não compreendem que se eu vou à missa, eu tenho que me reconciliar com Deus, e tenho que participar do banquete, e tenho que comungar. Muitas pessoas não compreendem que a Eucaristia é a grande força de fé da Igreja Católica. Só que vejam bem, minha gente, é preciso entender o mistério que nós celebramos, dom de Deus.
É preciso que nós aprendamos a adorar Jesus. E eu digo a vocês que muitos católicos não entendem o que é a Eucaristia. Porque se entendessem, as nossas quintas-feiras aqui na igreja, a adoração eucarística estaria como domingo. Mas muitos de vocês acham um tédio fazer adoração. Outros tantos trocam a Eucaristia por qualquer coisa. E se tem algo que nós precisamos levar a sério na igreja, é o corpo de nosso Senhor. A Eucaristia é sacrossanta. A Eucaristia é de verdade o corpo de nosso Senhor. Leve a sério, alimente a tua alma. São tantos que vivem com a alma faminta de Deus e muitas vezes buscando se preencher em coisas que não preenchem, que não completa. A Eucaristia, meus queridos irmãos, é o centro da fé católica. E a igreja pune severamente quem desrespeita a Eucaristia. Por quê? Porque é um patrimônio de fé católico. São 2000 anos que nós celebramos. E nunca houve um período da história em que a igreja não celebrasse a Eucaristia. Eu não sei se vocês sabem, mas também não me custa como pároco de vocês lembrar e ensinar. Mas só 2 dias do ano não existe missa na igreja. A Sexta-feira Santa, não existe o sacrifício. A Eucaristia que a gente vai comungar amanhã, ela está sendo consagrada hoje. E o sábado, porque à noite já é missa dominical. São os únicos 2 dias do ano. E nunca houve um período na história em que a igreja não celebrasse a Eucaristia. Vocês parem para pensar, imaginem quantas missas são celebradas por dia no mundo todo, simplesmente para cumprir o mandato de Jesus. Fazer isto em memória de mim. E a gente faz em memória dele. Só que fazer em memória dele, ele deu um mandato, uma ordem. Escolheu 12 homens e fez daqueles homens seus ministros. Eles sem dignidade nenhuma. E só existe Eucaristia se existir padre, se existir sacerdote. Se não existir sacerdote, não existe Eucaristia. É o sacerdote que me traz o corpo do meu Deus. É o sacerdote que perdoa os meus pecados. É o sacerdote que age em nome de Deus. São João Maria Vianney, um padre da cidade de Ars, pároco, na França, ele tem uma frase que diz assim: depois de Deus, o sacerdote é tudo. Por quê? Porque só o sacerdote pode dar Deus. É bem sabido por todos nós que a Eucaristia, os sacramentos, não dependem da condição do ministro.
Não é preciso que o padre seja santo para poder ofertar o sacrifício do altar. E graças a Deus e louvado seja Deus por isso. Porque desde o século XVI a igreja definiu como dogma de fé uma doutrina chamada de ex opere operato. O sacramento age por ele mesmo, independente da condição do ministro. O padre é um instrumento. Pode ser o padre mais indigno, o mais pecador. Se ele faz o que a igreja quer fazer, o mistério acontece. E graças a Deus por isso. Imaginem o padre chegar aqui na igreja e dizer assim: celebra Clemente, que eu não posso celebrar não, que estou com pecado hoje. Vou ficar no banco. Veja que escândalo. O sacramento, ele age por si só. Basta um pouco de vinho, um pouco de água, o pão ázimo, ou sem fermento, e as palavras, e um homem ordenado validamente. É claro que é importante que o ministro prime pela sua sacralidade, mas não é de modo algum indispensável. A santidade do ministro não altera os sacramentos celebrados. Por quê? Porque o padre, o sacerdote, é unicamente um instrumento. Ele vai agir na pessoa de Cristo. Ele não vai agir no nome dele. O padre simplesmente é ali um instrumento. É Deus quem vai agir. É por isso que nós padres temos a obrigação moral de fazermos aquilo que a igreja quer que nós façamos. Por isso que nós temos a obrigação de sermos, diante do povo que a igreja nos confiou, o guardião do sagrado. Aquele que indica o caminho do céu. Embora muitas vezes nós somos compreendidos, e incompreendidos principalmente quando nós queremos fazer as pessoas fazerem o que é certo. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tentados a sermos populistas, de querermos agradar a todos, mas sendo infiéis a Deus. E é preciso que o sacerdote ele tenha a reta intenção de fazer na igreja aquilo que a igreja quer. Olha, eu estou pastor de vocês há 12 anos e 2 meses, vai fazer essa semana. Eu digo para vocês, vocês não têm o padre mais santo do mundo não, mas vocês têm um dos que mais tem vontade de acertar e luta todos os dias para fazer o reino acontecer. Por quê? Porque primeiro desejo ir para o céu e depois desejo encontrar todos vocês no céu. Fico feliz quando vocês entendem a proposta da igreja. Sofro e rezo quando sou incompreendido pelos ensinamentos, quando sou incompreendido pelo zelo das almas. Já fui execrado por dizer que quem está amaziado não pode comungar. Mas não é um pensamento do padre, é o pensamento da igreja. E muitas vezes, para o bem da própria alma, eu preciso dizer, em qualquer situação de amaziamento, não se pode comungar. É preciso catequizar o povo, é preciso ensinar o povo, mas é preciso também que as pessoas compreendam
que devem rezar pelos sacerdotes, que devem rezar por nós padres, que devem de verdade se sentirem responsáveis pelos ministros sagrados, homens de Deus, que como Cristo vivemos crucificados. Olha, eu tenho 10 anos e 8 meses de padre, mas eu digo para vocês, foram tantos e tantos dilemas para permanecer de pé. E graças a Deus, tantas vezes nosso Senhor me protegendo. Tem hora que eu até me surpreendo como Deus é bom. E vejo que cada vez mais é preciso rezar para que nós permaneçamos de pé. Hoje eu encontrava com uma pessoa que quero muito bem e a pessoa me dizia assim: olha, padre, por trás de cada padre pelo menos deve existir 100 pessoas rezando. E no meu coração eu dizia assim: meu Deus, fui para casa pensando, será que eu tenho 100 pessoas que rezam por mim? Com o objetivo de levá-las ao céu. É uma luta constante de ensinar, de ajudar, de mostrar a vocês quão belo e gostoso é servir a Deus, de ter paciência, de esperar, muitas vezes corrigir uma aqui, corrigir outra ali, muitas vezes sofrer com a queda de alguém, ou se desiludir quando a gente prepara alguém e vê que alguém deu um contratestemunho, poderia ter casado, amaziou, engravidou antes de casar, caiu em meio às drogas. O casamento foi fadado ao fracasso, infelizmente separou. E a gente fica de longe olhando, rezando, sofrendo e muitas vezes lamentando. Lamentando porque tanta gente não compreende. Não compreende que nós somos chamados, minha gente, a crescermos em santidade. E o sacerdote, ele tem essa obrigação. A obrigação de trazer Deus a vocês e a obrigação de levar vocês até Deus. Por incrível que pareça, trazer Deus para vocês hoje em dia está mais fácil do que levar vocês até Deus. E digo isso para o Brasil todo, muita gente assistindo aqui e ali, mas digo de coração aberto e sincero. Na missão sacerdotal hoje de cura de almas, é mais fácil trazer Deus para vocês do que levar vocês para Deus. Porque tem gente que quer ir para todo lugar, menos para Deus, menos para o céu. E é verdade. E vocês sabem disso. É muito difícil querer mostrar às pessoas o caminho que leva ao céu. A Eucaristia é um dom. O sacerdócio é um dom. Mas o mandamento deixado por Cristo também hoje é um dom. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus irmãos, nós formamos um único corpo. Aqui nós estamos diante do Cristo total. O corpo de Cristo são vocês e a cabeça de Cristo é o Padre, que age em persona Christi Captis, que age na cabeça do Cristo. Vejam a obrigação do Padre
é o único que pode celebrar a Eucaristia, que pode perdoar os pecados, é o único que pode aqui trazer Deus para vocês. Em nome de Cristo, exorto a vocês. E nós formamos, assim, um único corpo de nosso Senhor. Por isso, a responsabilidade que nós devemos ter uns com os outros, a correção fraterna, a paciência com o outro, o zelo com o outro, a responsabilidade de compreender que a evangelização não é obrigação só do padre, não. Todos vocês têm a obrigação de evangelizar, de trabalhar pela construção do reino de Deus. O padre é o animador, é o orientador, é o condutor, mas os agentes somos todos nós, que devemos sim ter a responsabilidade de corrigir, de ajudar, de amar, de zelar do outro, para que o outro também se salve, para que o outro caminhe rumo ao céu. Olhem hoje a cena do lava-pés. Olha a cena de hoje. Jesus, ali o Mestre, Senhor, ele se coloca à disposição para lavar os pés dos discípulos. Pedro não aceita. O meu não. O meu, de jeito nenhum. Só que vejam a atitude de nosso Senhor. Se eu não te servir, você não vai ter parte comigo. Se eu não te servir, ou seja, o que é que nosso Senhor está dizendo a Pedro ali? Pedro, se o meu serviço é inútil, o seu lugar não é o céu. Só que a atitude de Pedro é de uma mudança brusca. Eu até ri quando estava hoje olhando esse evangelho. Porque Pedro muda. Primeiro não quer que o Senhor lave o pé dele. E depois ele diz, é assim? Eu quero. Lava também as minhas mãos e lava a minha cabeça. Veja, Pedro muda. Nós também temos que mudar o rumo das nossas vidas. Quem não tem compromisso de comungar aos domingos, comungue. Quem não tem compromisso de vir adorar nosso Senhor, venha. Quem não aprendeu a respeitar o outro na comunidade, comece a respeitar. Quem não aprendeu a rezar pelo padre, aprenda a rezar. Comece a rezar pelos padres todos. Por quê? Porque somos uma única igreja. E nós temos responsabilidades uns com os outros de alcançarmos juntos o céu. Olha, meus irmãos, a Eucaristia, o sacerdócio, o mandamento do amor, são as preciosidades da vivência cristã. Se o homem compreender que muitas vezes não é o mundo que tem que mudar, mas somos nós no nosso coração, a gente vai ser feliz.
Quando a gente começar a compreender que a Eucaristia, que adorar a Eucaristia, nos faz entrar no âmago do nosso ser, para nos encontrarmos dentro de nós com o nosso próprio Deus, a gente vai começar a se preencher. E aí a gente vai começar a mudar o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver no mundo. E aí a nossa comunhão vai ser perfeita. Por quê? Porque não será de modo algum uma comunhão indigna, mas será sempre uma comunhão com muita dignidade, de alguém que teme a Deus, de alguém temente ao Senhor, de alguém que de verdade deseja ardentemente comer essa Páscoa convosco. Como nosso Senhor falou, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Por fim, nosso Senhor, Ele diz assim: quem já se banhou, Pedro, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Nem todos estáis limpos. Ou seja, muita gente ainda desdenha da confissão. Você, que poderia ter se confessado hoje, não se confessou. Não está limpo como deveria para o tríduo pascal. E muitas vezes não se confessou porque não quis. Porque faltou fé. Porque não leva muitas vezes a fé a sério. E perdeu a oportunidade de se reconciliar com Deus e de alcançar o céu. Perdeu a oportunidade de se reconciliar com Deus e começar a ganhar o céu. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria terminar a minha homilia de hoje com o pensamento do salmista, que canta com toda a dignidade assim: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A retribuição é a nossa fidelidade. Temos que lutar para sermos fiéis a Deus. E eu costumo dizer assim, olha, a fidelidade a gente começa naquilo que a gente consegue. Não adianta você querer ser fiel nas grandes coisas se não é fiel nas pequenas. Não adianta você querer se converter se você não consegue ter o compromisso nem com a missa aos domingos. Se ainda não despertou para participar de uma pastoral. Estava inserido na igreja e depois o tempo foi passando e foi saindo da responsabilidade que Deus deu. Porque o que a gente mais tem hoje em dia aqui na cidade são fiéis leigos que estavam engajados em pastorais e movimentos e foram ficando para trás. Me desculpem, mas tem pessoas que parece que se acham até inúteis, porque parece que até para cantar não serve, com um coral tão arrumadinho que a gente tem. Parece que tem tempo para tudo, menos para Deus. Retribuir ao Senhor não é só agradecer a vida que Ele nos deu, não. É retribuir a Ele os dons espirituais e as oportunidades que Ele nos deu. E as oportunidades que de verdade Ele nos dá. E hoje
é uma dessas oportunidades, viu? O que você está escutando hoje é palavra de Deus dirigida ao teu coração. Leve a sério. Dê esse prazer ao Padre de encontrar um dia, de nos encontrarmos um dia, todos no céu. Eu rezo por vocês, vocês rezam por mim, eu conduzo a evangelização, vocês me ajudam a evangelizar, a gente luta, a gente sonha, a gente reza, e um dia o céu alcançar. Esse é o grande desejo. Porque do que é que adianta, minha gente? A gente lutar, sofrer, trabalhar tanto, construir tanta coisa, e no final da vida a gente não ir para o céu. Eu pego sim no pé de vocês, e vou pegar até o último dia que eu for pároco aqui nessa paróquia. Vou apelar, sempre vou chamar a atenção, porque é o meu papel. E cobro sim, né? Quem eu lembro, senti falta de fulano ou de fulana na missa, eu mando uma mensagem: cadê você? Foi para onde? Né? Tem gente que já me diz: ó, padre, não estava na matriz, mas estava no lugar tal, viajei. Ou, ainda bem. Mas vejam, cobro, porque é o meu papel de lembrar vocês. E ao mesmo tempo de assumir com responsabilidade os compromissos que o Senhor, o bom Deus, nos deu. Cobrar, exortar, chamar a atenção, faz parte da evangelização. Quero terminar hoje com aquele apelo que eu fiz domingo. Não é um feriadão, mas é dia, são dias para Deus. Tenha preguiça não de cansar. Canse por Deus. Quando nós padres chegamos em casa, muitas vezes assim cansado, num domingo à noite, não tem nem nada para comer, que não tem ninguém para fazer em casa, né? Mora só. A gente muitas vezes está com aquele cansaço tão bom. Aí um padre manda uma mensagem para outro: como é que você está? Estou cansado. Mas um cansaço bom, da gente dizer assim: fizemos o que tínhamos que fazer. É a mesma coisa que eu digo a vocês. Hoje é o primeiro dia do tríduo, amanhã é o segundo. O sábado à noite já é o encerramento. Participe com carinho, se dê esse luxo espiritual de dizer assim: eu vivi uma santa Semana Santa. Eu fiquei feliz nas missas de semana esse ano. Na missa da segunda-feira pela manhã, na missa da quarta-feira pela manhã, que eu acho que foram os anos que mais veio gente. Não sei se você percebeu isso. Graças a Deus, tem um grupinho levando a sério as solenidades. Não tem problema não, são demoradas, cansa, mas tem um objetivo: nos levar ao céu. Que o Senhor, o bom Deus, nos ilumine, para que caminhando santamente, a gente possa chegar ao céu. Agora, nós iremos para o rito do lava-pés. Agora é o momento em que o padre vai fazer aquele mesmo gesto de Jesus. Eu gosto todos os anos de lavar os pés das coroinhas. Para mim tem um simbolismo muito forte, porque ao longo do ano todo eles servem a Cristo no altar. Não é um teatro que a gente faz aqui. Vejam, esses meninos, todos eles já pequenininhos, já são ministros do altar. Isso tem uma simbologia muito grande. É o padre dizendo a eles: sirvam a Cristo, que Cristo também vai servir vocês. E quando Cristo serve, tem um objetivo: nos levar para o céu.
Cantemos.